Vida e saúde na sua telinha, seja muito bem-vindo aqui entre nós. Esse é o momento de você parar e olhar um pouquinho para você mesmo, para você mesma e tentar descobrir como é que você pode ser mais saudável. Mas você aí de casa não está sozinho, né, doutor César? Estamos aqui. Estamos aqui junto com você, temos um convidado bem interessante, uma convidada bem interessante para ajudar você e te orientar. É isso mesmo, Quarta da Saúde Mental, você sabe que vai poder trabalhar um pouquinho aí das suas emoções, trabalhar um pouquinho aí da sua mente. E eu quero saber, você alguma vez já se confundiu com os seus próprios sentimentos e emoções? Já ficou na dúvida se estava só triste, ou se era melancolia, ou se estava deprimido? No programa de hoje, a psicóloga Cideli Biasi e o psiquiatra César Vasconcelos vão abordar as diferenças entre depressão, tristeza e melancolia. A gente quer saber isso direitinho. E não só isso, a gente vai trazer a oportunidade de você contar pra gente o que é que você pensa a respeito disso, trazer as suas dúvidas e vamos, num momento especial, dar a oportunidade para os nossos especialistas responderem vocês, tá bom? É Vida e Saúde começando. Doutor César, a gente traz aqui uma reflexão. Hoje, o texto de Salmo 119, 103 é o texto escolhido aqui pela nossa meditação e diz assim, olha, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. E eu estava pensando, doutor César, nem sempre a Bíblia traz palavras de me abraçando, né? Só promessas, só coisas boas. A Bíblia às vezes me corrige, me dá uns puxões de orelha, mas no final das contas, ainda assim, isso é doce pra gente. É, porque quando a palavra de Deus ela traz palavras de repreensão, né? Essa repreensão, se bem acatada, bem aceita e entendida pela pessoa a quem Deus está trabalhando, a pessoa vai ter chance de mudar o comportamento, melhorar e aí vai ser doce no final. Vai resultar em bênção, vai resultar em bênção. E olha só, o salmista está falando aqui de se deleitar em buscar essa palavra, doutor César. E isso é algo que a gente pode aprender. Talvez no primeiro momento ler a Bíblia para você seja uma tarefa difícil, mas se você persistir, pedir que o Espírito Santo te ajude na compreensão, vai ser vida para você. É Vida e Saúde começando, a gente vai ali em 30 segundos, estamos de volta falando sobre esse assunto importante para a sua saúde mental. Vem pra cá que hoje é dia do divã aqui no Vida e Saúde. O Dr. César Vasconcelos está aqui toda quarta-feira, com exceção da semana mexa-se, né, doutor? Que 2 vezes por ano a gente traz aqui um movimento e aí dá folga para ele, mas quarta-feira é dia do Dr. César aqui com você. Você tem que aproveitar. Porque hoje, além da presença dele, nós estamos recebendo aqui de maneira virtual a doutora Cideli Biasi, que é psicóloga, é professora universitária, é doutora e vem nos ajudar aqui a entender depressão, tristeza, melancolia, qual a diferença entre tudo isso. Doutora, você está bem? Obrigada pela participação mais uma vez. Obrigada pelo convite, quero agradecer ao Dr. César também, sempre um privilégio muito grande estar no seu programa e sempre você trazendo junto com o Dr. César nas quartas-feiras esses conteúdos tão fundamentais, né, para a nossa saúde. Pois é, doutora, a gente, quando pensou nesse tema, eu fiquei lembrando, tentando buscar aqui quantas vezes eu mesma já me confundi com essas 3 coisas, depressão, tristeza, melancolia. A nossa vida não é uma vida que fica só num nível. Tem dias que a gente está lá em cima, doutor César, tem dia que a gente está lá embaixo. Qual é a diferença, doutora Cideli, da depressão, tristeza e melancolia? É importante conhecermos. Mas antes de dar a palavra para a doutora Cideli e para o doutor César, a gente quer ouvir as pessoas nas ruas. Será que elas sabem diferenciar também ou estão com a mesma dúvida que eu tenho de vez em quando?
Nós, seres humanos, somos dotados de emoções. Existem várias, né? Felicidade, tristeza, surpresa e nojo, raiva e por aí vai. Mas tem algumas que a gente não gosta de sentir, né? Por exemplo, a que eu acabei de citar, a tristeza. Mas será que a tristeza, por muitos dias, é ela que vira a melancolia ou que vira a depressão? E aí, como é que será que funciona isso? Será que as pessoas sabem a diferença de tristeza e depressão? Bora conferir. Dona Márcia, conta pra mim. A senhora sabe a diferença entre tristeza e depressão? Não, não sei. Realmente não sei falar, porque para mim eu conheço a tristeza, a depressão estou conhecendo agora. Olha, para mim não existe isso aí. Eu faço movimento, eu trabalho, sou aposentado, mas faço rede, tarrafa. Então é onde eu me distraio bastante, porque a pessoa com a idade que eu tô, se ficar parado, daí que vem a depressão mesmo, né? Porque a pessoa fica apavorada, não tem o que fazer. Cristina, conta pra mim, você sabe a diferença entre tristeza e depressão? Tristeza e depressão para mim é a mesma coisa, porque o que eu sinto, depressão dá vontade de se largar tudo, meter o pé em tudo e sair pro mundo, sem destino. E tristeza é que você quer ter uma coisa do seu lado e você não tem. Você quer ajudar um próximo e não tem nem para você, entendeu? E tem hora que bate uma tristeza com a vontade... Eu sou assim, a vontade minha é só chorar. Não sei te falar. Eu acho que... Para mim não existe tristeza e nem nada. Para mim, toda hora eu tô bem. E agora eu quero saber a opinião desse jovem aqui, do Gabriel. Você sabe a diferença entre tristeza e depressão? Então, para mim a tristeza é mais um sentimento que a pessoa ela sente quando algo acontece com ela ou com outra pessoa, aí ela sente tristeza. E a depressão é mais um sentimento que é mais como a pessoa chama de doença, mais ou menos. Que é uma tristeza, só que é muito mais preocupante, porque a pessoa acaba se machucando, acaba se prejudicando e prejudica mais a vida dela que as outras pessoas. Não sei te dizer. Eu também não sei. E eu acabei de encontrar a minha gêmea de look aqui, olha só, eu e a Renata. Combinamos hoje, hein, amiga? Pois é, Renata, conta pra mim, você sabe a diferença entre tristeza e depressão? Nossa, aí você me pegou, porque tristeza e depressão eu não tenho, graças a Deus, então eu não posso distinguir qual que é a diferença. Mas, assim, vejo muitas pessoas, né, reclamando, chega no ponto até de se matar, suicídio, alguma coisa assim. Mas eu não posso poder explicar mais ou menos o que é, né? Eu não sei, então não sei. Tristeza, significa algo que você perdeu, que não tem mais volta. E depressão é desprezo. A pessoa, você não tem ninguém para conversar. Você está sozinho na sua casa, você procura alguém, onde muitas pessoas se suicidam, entra em depressão. A tristeza, ela dura 24 horas, 48 horas, pouco tempo. A depressão, porém, ela é mais contínua. Ela dura bem mais, precisa de tratamento médico. Então é isso, o que eu entendo é isso. Bastante confusão aqui na tela do Vida e Saúde. Doutor César, doutora Cideli, sem mais é com vocês, doutora. Vamos às damas primeiro. Qual é a diferença, então, da tristeza, melancolia e depressão? Foi muito interessante, né, as explicações, e vai gerando muita dúvida mesmo. Acho que uma das principais características, né, quando a gente estuda ou fala sobre saúde mental, doença mental, é essa diversidade, essa multiplicidade, até de referencial teórico, né, para poder definir e entender esses conceitos. Por exemplo, né, Teru e Dr. César, a gente tem um conceito tão interessante de normalidade, e tem alguns teóricos que vão dizer que ser normal é não ter nenhuma doença, não ter nenhum sintoma, ou que normalidade é uma coisa evoluída, é ser sempre sadio, né? E há conceitos que vão trazer que normalidade é um bem-estar biopsicossocial e espiritual também, ou seja, eu posso estar com alguma doença, mas com muitos aspectos saudáveis preservados, como, por exemplo, a esperança,
a felicidade, a resiliência, apesar de ter algum diagnóstico de alguma doença. E eu posso estar saudável, funcional, indo trabalhar, indo estudar e tendo algum diagnóstico de alguma doença, né? Então, quando a gente fala sobre saúde, doença mental, então há várias, né, formas da gente poder entender e explicar. Então, quando você pergunta o que é depressão, né, o que é melancolia, o que é tristeza, então depressão, ela está dentro de uma explicação mais médica, daí eu vou até pedir ajuda do Dr. César, né, dentro de uma psiquiatria mais descritiva, que vai entender essas alterações psíquicas dentro de uma estrutura de sintomas. Então, é uma visão mais biológica, né? Então, você vai ter tratados que vão descrever, por exemplo, o DSM-5, CID-11, e vão colocar, assim, as manifestações clínicas, como humor deprimido, humor irritável, uma falta de interesse, falta de prazer, por exemplo, uma perda, né, ou um ganho significativo de peso, insônia, agitação, fadiga. E aí tem os critérios de diagnóstico. Então, se, por exemplo, você tem 4 desses sintomas que eu citei, não citei todos, né? Mas, por exemplo, sentimentos de inutilidade, pensamento recorrente de morte. Então, nesse diagnóstico, se você tem, por exemplo, a presença de 5 ou mais sintomas do que eu acabei de abordar por 2 semanas, então, você pode estar dentro, claro que isso é feito por um médico, né, psiquiatra ou médico especializado, onde ele vai, então, identificar junto com o paciente esses sintomas, né? E se esses sintomas estão trazendo prejuízo. E aí se pensa em tratamento, prognóstico, fatores de risco. Já a melancolia, ela vem dentro de uma outra visão dessa questão, é um termo utilizado na psicanálise, onde a doença mental, ela não é vista como uma disfunção biológica, né? Mas ela é vista como um modo particular da pessoa ser. Então, não se fala em sintoma. Não existe sintoma dentro desse pensamento da melancolia. Dentro da psicanálise, por exemplo, a melancolia é quando você tem que lidar com uma falta. Quando você perde algo que você ama muito. Não precisa ser uma pessoa só, pode ser um trabalho, pode ser uma pessoa que você ama muito, pode ser um bem, em algum objeto que você investiu muita energia. E aí tem esse período de luto, né? Que é o tempo que essa pessoa tem pelo sofrimento desse objeto, onde ele investiu bastante energia, onde ele investiu todo um afeto. E aí você não tendo esse objeto de investimento desse afeto, né? É um golpe, né? É um golpe de perda, dessa separação, dessa dor que decorre, né? Então, no luto, o objeto desaparece, ele não está mais comigo e o meu mundo vai se tornando mais pobre, mais vazio. Já na melancolia, a dor não é de você experimentar a perda desse objeto amado. Na melancolia, eu perco o meu próprio eu. E olha que interessante, né? Porque quando eu perco o meu próprio eu, na verdade, eu me colei nesse objeto. Eu e o objeto nos tornamos um. E olha que perversa essas relações quando a gente e o objeto se transformam em um só, né? E eu não vejo o outro como separado de mim, tipo, que tem seus próprios desejos, seus sentimentos, seu pensamento. Então, esse objeto, ele está na minha vida para me servir meus desejos. E aí, quando eu perco, eu me perco, né? E aí é complicado, porque quando eu me perco, eu não tenho um processo saudável
da dor, né? Ou de sentir essa tristeza, né? Mas eu me vejo praticamente anulado, precisando desse outro, né? Bom, e aí a gente tem a tristeza. Oi. É profundo, doutora. Eu tô percebendo que, na verdade, existe uma confusão dos termos por falta de compreensão, mas as raízes são bastante, além de profundas, elas são bastante espalhadas aí. Mas fala da tristeza, a última aqui, diferenciação, doutora. Então, né? Então você vê que na melancolia eu tenho um objeto para atender meus desejos, né? E a depressão já vem dentro de uma visão mais biomédica, né? Uma visão mais descritiva de sintomas. Aqui, na melancolia, é uma forma como eu me relaciono com os objetos, como eu me organizo na vida, né? Já a tristeza são emoções, são vivências afetivas, né? As emoções, elas são definidas aí como reações bastante momentâneas, agudas, desencadeadas aí por estímulos. E esses estímulos, eles vão muito da nossa interpretação. Então, se eu tenho uma frustração, uma decepção, uma experiência emocional negativa, né? A tristeza, ela vai variar, essa intensidade da tristeza, de acordo com as minhas memórias, né? As minhas formas de interpretar a vida, meus valores, minhas crenças. E a memória, por exemplo, ela é sensorial. Então, por exemplo, né? Eu sinto um cheirinho de bolo de fubá. Tem gente que vai ter uma emoção gostosa, uma lembrança da casa da avó, né? E tem gente que vai sentir um cheirinho do bolo de fubá, que aí resgata toda uma memória emotiva, e vai sentir uma tristeza enorme, vai chorar, porque vai lembrar de, por exemplo, ter perdido essa avó, ela não estar mais com ela. Então, tristeza é uma emoção, né? É algo, uma reação momentânea, aguda, e ela é desencadeada por estímulos. E esses estímulos são interpretados conforme a nossa história de vida. Uau! Você aí de casa gostou dessa aula? Eu amei, porque tudo parte agora de como eu entendo esses três sentimentos, comportamentos e também estado, no caso da depressão, né, Dr. César? Agora, de fato, a Sarinha começou a fala dela ali buscando as respostas na rua, dizendo que a gente não gosta de sentir, e várias pessoas, inclusive, negaram que possam, inclusive, ter algum momento da vida com tristeza ou com melancolia e com depressão. Dr. César, toda vez que eu me sinto triste, eu preciso buscar um médico, um psicólogo, um medicamento para me livrar dessa sensação de angústia, de vazio, de tristeza? Boa pergunta. A gente, então, fazendo assim um resumo psiquiátrico clínico, né, dessas três dimensões, melancolia, depressão e tristeza. Então, depressão é um transtorno do humor, né? Como a doutora Cideli falou, tem que ter um diagnóstico preciso. Para o diagnóstico preciso, precisa ter realmente, durante 2 semanas, tem que ter 2 coisas básicas. Uma é a tristeza que não passa, e a outra, perda de prazer nas coisas que davam prazer. Aí, junto disso, pode ter insônia ou hipersônia, apetite aumentar diminuído, sentimento de culpa, a pessoa pode estar com ideias de morte, com ideias suicidas, e tem depressão leve, moderada e grave, né? E severa. Então, isso é depressão. Depressão é um transtorno do humor, que é uma coisa que não passa rapidinho, né? Tem que ser um tratamento. A tristeza é como ela falou, a tristeza é um momento que a gente vive no luto, por exemplo. Morreu alguém que você amava, você foi demitido do emprego, você teve um baque financeiro, fica triste aqueles dias ali, fica meio jururu, como diz lá na minha terra, né? Tá, mas você consegue trabalhar, consegue fazer o serviço de casa, não precisa medicar, não precisa ir para psiquiatra, não. Porque geralmente a tristeza que está ligada a um luto, uma perda significativa para você, ela passa com o tempo, né? Ela resolve naturalmente. Melancolia, para alguns autores, melancolia pode ser ligada a um perfil de temperamento, né? Pessoas melancólicas. O que é uma pessoa melancólica? Uma pessoa que tem um padrão de pensar mais voltado para o negativo. Não vai dar certo, não vou conseguir, o pneu vai furar, vai ter bala perdida, não vou me aceitar. Então ela tem essa tendência melancólica, triste. É um perfil. É um perfil ali.
Até uma das classificações de temperamento humano de alguns cientistas, uma delas é a pessoa colérica, fleumática e melancólica, né? Agora, não, a pessoa não precisa, a pergunta, né, será que é preciso medicar a pessoa que está triste? Não, não precisa medicar, porque se essa tristeza, ela é em função de um luto, esse luto em geral resolve. A ciência fala de que de 3 meses até 1 ano é normal a pessoa que teve uma perda importante para ela, mesmo que não seja importante para outra pessoa, mas para ela é importante, então de 3 meses até 1 ano é normal ficar meio triste, perder um pouquinho de sono, mas ela consegue funcionar, né? Quando é que a pessoa vai precisar, então, de ter uma avaliação psiquiátrica, médica psiquiátrica? Quando essa tristeza evolui para outros sintomas, então já não quer mais levantar da cama, a energia está péssima, não consegue produzir no trabalho, está chorando toda hora, pode estar com insônia, está com ideias de culpa, começa a pensar que será que não seria melhor eu morrer, né? E começa a elaborar a ideia suicida. Aí sim, aí essa depressão essa tristeza evoluiu para um quadro depressivo, aí sim vai ter uma orientação psiquiátrica para esse psiquiatra avaliar e ver se é o momento da medicação ou não. Porque também na depressão, que tem 3 níveis, leve, moderada e grave ou severa, a depressão leve necessariamente não precisa de medicação, né? Muitas vezes só a psicoterapia já vai resolver. Bom, o fato é que não é gostoso se sentir triste, né? Mas a doutora Cideli trouxe aqui muitas questões importantes para a gente olhar e sentir é necessário. Sentir, mesmo que seja tristeza, mesmo que seja essa melancolia, às vezes é necessário, mas a gente não quer se entregar para a depressão. E neste momento a gente vai trazer aqui alguns pontos que eu queria os comentários aqui do Dr. César e da doutora Cideli, porque são pontos que podem nos ajudar a lutar contra a depressão usando ou não medicamentos, porque essa indicação do medicamento vai partir do médico, tá bom? E é bem importante a gente trazer isso aqui, porque esses pontos aqui não substituem a sua interação com o seu especialista, que precisa ver ali realmente uma química, né, doutor César? Eu preciso confiar no senhor, o senhor precisa me dar atenção. A gente chama de aliança terapêutica. Tem que ter, tem que ter. Vamos trazer alguns pontos aqui? Olha, doutora Cideli, é preciso observar se os pensamentos são sempre negativos e também tem que praticar compaixão por si mesma. A gente está vivendo numa era de muito resultado, alta performance, eu tenho que ser bom em tudo e dar conta de tudo. A gente pode se tornar cruel. É verdade, Peru. É muito importante isso que você coloca, né? Porque como a gente está aqui descrevendo a tristeza como uma reação natural de quando a gente passa por algum problema ou quando a gente passa, né, por alguma perda significativa, mas a tristeza, ela desempenha um papel assim significativo na saúde mental e na nossa capacidade da gente lidar com as situações difíceis. Por exemplo, a tristeza, ela pode ser uma forma de sinalizar para os outros que a gente está precisando de apoio, está precisando de consolo. Então, ela permite uma conexão social. Então, quando a gente expressa essa tristeza, a gente pode receber empatia, né, suporte, fortalecer nossos laços sociais, ajudar a construir relacionamentos mais fortes. A tristeza, ela pode permitir uma autoconsciência, né? A tristeza também pode ser uma ferramenta para a gente se tornar mais consciente das nossas necessidades emocionais, né? Peru, você falou da importância da gente reconhecer as nossas emoções. Então, ela pode, por exemplo, nos levar a examinar, né, dos nossos sentimentos, de como que a gente lida com a nossa vida. E ela traz também uma resiliência emocional, né? E resiliência é um fator tão importante, onde ela traz um conceito de criatividade, de transformação daquelas experiências. E a gente só consegue ter muito dessa transformação quando a gente tem uma conexão social também muito forte. Vocês falaram de aliança terapêutica, a importância de você ter, né, estar sendo cuidado por um profissional especializado, mas também você construir uma rede de apoio, né, onde você possa ter esse cuidado em desenvolver essa criatividade, essa transformação. Então, essas experiências, elas são grandes oportunidades
né, de construção de saúde. Muito legal pensar por esse aspecto. E você falou o tempo inteiro aí, a oportunidade de revisar. Por isso que a gente trouxe aqui, né? Cuidado com os pensamentos. Revisa se são sempre negativos. Dr. César fala uma coisa muito interessante. Ninguém me ama, ninguém me quer. Se uma pessoa disser que sim, já não é mais ninguém, né, doutor César? É verdade. As pessoas que têm uma tendência melancólica e que, portanto, têm um fator de risco para desenvolver depressão, elas têm esse perfil de meio exigência de todos têm que amar, né? E todos têm que amar o tempo todo, sempre top, né, e tal. Então, é preciso abaixar essa expectativa de receber afeto, carinho, atenção das pessoas e também se perguntar, você gosta de você? Porque, de repente, as pessoas ficam só querendo atenção e afeto dos outros, mas você mesmo não gosta, você mesmo não gosta. Então, se você não gosta de você, não se respeita, e isso é um perfil de pensamento depressivo, então precisa corrigir isso, porque você nunca vai conseguir ficar satisfeito ou satisfeita com o que as pessoas te oferecem de afeto, se você mesmo não gosta de você e fica se depreciando. Então, tem que corrigir isso. Doutor César está falando aqui de corrigir, a gente vai trazer pontos importantes aqui para você começar a fazer essa correção aqui com a gente e seguir depois buscando mais, tá? É preciso também perdoar os pais e outras pessoas que nos agrediram de alguma forma lá no passado. E também a gente precisa lutar contra a ideia de que alguém pode preencher esse vazio. Doutora Cideli, você falou da melancolia, eu deposito no outro essa expectativa de maneira muito... me anulando até, né? E isso é prejudicial. Sim, essa questão do perdão hoje tem sido tão discutida, né? Inclusive com pesquisas bem interessantes. Eu vou citar uma rápido aqui. Eles fizeram uma pesquisa, viu, Teru e Dr. César, sobre a ruminação dos eventos que geram raiva. Então, aquele evento que você já passou uns 3 meses, uns 6 meses, às vezes até um ano ou mais, né? A gente fica ruminando aquilo, pensando naquilo, voltando naquela situação. Então, a raiva é uma resposta, né, fisiológica. Então, quando eu lembro e relembro aquele evento, afeta todo o meu sistema cognitivo, fisiológico e comportamental. E dentre os efeitos, né, tá a elevação da frequência cardíaca, da pressão arterial, da vasoconstrição, aumento dos níveis das catecolaminas, que é a adrenalina, noradrenalina. E essa raiva, né, de um evento que aconteceu 1 ano atrás, 2 anos atrás, ela, além de uma excitação simpática e parasimpática, a gente está falando do sistema nervoso, ela aumenta a endotelina 1. E essa endotelina 1, ela promove formação de trombos. Olha que coisa! E aí, que horror! Pois é, daí nessa ruminação da raiva, eu posso, é um fator de risco, né? Então, pode ser um fator de risco, por exemplo, para desencadear eventos cardíacos. Então, quando a gente fala de perdão, a gente está falando de saúde física, né? Saúde emocional, espiritual, mas é de saúde física. Gente, demais, demais. Tá vendo por que é importante você estar aqui com a gente no Vida e Saúde? A gente precisa cuidar da nossa saúde emocional. E agora eu vou pedir licença aqui para o doutor César e para a doutora Cideli para falar que a depressão realmente não é brincadeira, como você está vendo. Infelizmente, o nosso país tem as taxas mais altas dessa doença na América Latina. Você sabia? São 5,8% da população brasileira que está afetada pela depressão. Isso, os diagnósticos já formais, né? Fora aqueles que nem estão na formalidade, segundo a OMS. É muita gente. Talvez você seja uma dessas pessoas sofrendo. E nós aqui da Novo Tempo queremos ajudar você e essas pessoas em sofrimento. E você também pode contribuir. Sabe como? Agora em maio, o projeto Anjos da Esperança está comemorando 18 anos. É um exército de gente da esperança que leva a mensagem de Jesus por todo esse país. E nesse mês especial, a gente vai comemorar fazendo uma nova missão. Sabe qual é? Fazer uma doação especial para a produção da revista Esperança Mente Feliz. Eu estou super feliz com essa produção porque ela vai ser uma ferramenta divina para ajudar
todo mundo aqui que sofre e que precisa de ajuda. Quem escreveu foi o nosso querido Dr. César e essa revista ela vai trazer cura para as pessoas, não é mesmo, doutor? Deus é quem realiza essa cura, mas o conhecimento, a compreensão é um começo. É um instrumento, né, para a pessoa poder perceber coisas que ela não percebia antes sobre o sofrimento dela e qual estratégia que ela pode usar para sair dessa dor que pode ser evitada. Nós queremos levar a paz de Deus para todo mundo em sofrimento. Então eu convido você agora para fazer a sua doação especial, para partir para ação, faz o seu Pix. Eu não sei, pode ser em qualquer valor, mas a sua ajuda vai levar esperança de maneira prática para alguém. Vou passar aqui nossa chave Pix para você, que é o e-mail anjos@novotempo.com. Vou repetir, anjos@novotempo.com. Você pode fazer a sua doação em qualquer valor e assim que você fizer a sua doação, você manda o seu comprovante para cá, para o nosso WhatsApp, que eu vou dizer agora, para você poder participar, para você poder aí ganhar o novo bottom aí dessa missão. Vamos lá? O nosso WhatsApp, então, para você mandar o comprovante é 12 98176 6630, tá bom? Então, lembrando que você vai receber o novo bottom a partir dessa missão cumprida. Bom, o Cris Magalhães vai explicar um pouquinho mais para você sobre essa nossa campanha aqui do mês de maio. Agora você que é Anjo da Esperança pode levar esse legado no peito com os bottoms especiais do Anjos da Esperança. São 4 bottoms para 4 missões especiais durante o ano. Concluindo cada missão, você recebe na sua casa o seu bottom colecionável. É um mais lindo que o outro. Nada melhor do que levar a mensagem de Jesus aonde for, não é mesmo? Sou anjo, sou novo tempo. Eu estou feliz de estar nessa missão junto com você, porque nós vamos levar a mensagem de cura por meio de Jesus para aquelas pessoas que estão destruídas pela dor. Você topa? A revista Esperança Mente Feliz precisa chegar nessas pessoas. Faça a sua doação especial para o Pix do Anjos. Vou repetir aqui de novo o nosso e-mail, que é anjos@novotempo.com. E seja parte desse exército de esperança. Tá bom? Vamos para o intervalo? Na volta a gente continua falando sobre esse assunto super importante aqui, melancolia, depressão e tristeza. Nossos especialistas vão responder dúvidas aqui, então você que estiver ligadinho, de repente vai ver a sua questão aqui no Vida e Saúde. Até já!